Mais uma vez estou com a minha Bíblia aberta no livro de Êxodo, capítulo 14, no verso 14 e no verso 15 vamos estar lendo a palavra de Deus. O Senhor pelejará por vós e vós calarei. Então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Neste momento, com a leitura desta palavra, eu quero intitular um tema nesta mensagem: tomar posição em busca da vitória. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos a palavra de Deus falando de Moisés e uma nação eleita, onde a Bíblia diz que era para entrar e entrou na terra prometida que emana leite e mel. A Bíblia diz que Israel foi escolhido por Deus, os hebreus, para ser herdeiro da herança do Senhor da terra prometida. Porém, a Bíblia diz que depois da época de José, depois da época da família de José do Egito, nasceu-se um novo rei, Faraó, onde não conhecia a história de José. Então, este homem perverso, este homem com um coração, a qual a Bíblia diz que virou-se contra os israelitas, contra Israel, ele tomou-se a nação de Israel como escravo. Diz a palavra do Senhor que a nação de Israel havia sido abençoada muito no Egito, estava multiplicando, sendo próspero. Mas Faraó, este homem perverso, ele toma Israel para ser escravos do Egito. Ele toma os homens, as mulheres, as crianças, e agora eles estão amassando barro para fazer pirâmide para os faraó e para os egípcios. A Bíblia diz que por 430 anos a história de Israel foi uma decadência no Egito. Israel estava sofrendo, Israel estava na mão de Faraó. Israel agora precisava da ajuda do Senhor. Quando nós olhamos para esta palavra, tomar posição em busca da vitória, no livro de Êxodo que nós lemos, a palavra de Deus mostra para nós que nós temos que acreditar no melhor de Deus que tem para nós. Nós vemos que os filhos de Israel, olhamos para a palavra do Senhor, no capítulo 3 do livro de Êxodo, no versículo 7, eles começaram a clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus estava vendo a aflição do seu povo no Egito. E Deus ouviu o seu clamor. E a Bíblia diz que Deus então, ele desceu em presença para livrar o povo de Israel da mão de Faraó. Deus se apresenta para Moisés. E a Bíblia diz que se apresenta numa sarça ardente. E Deus começa a falar com Moisés para que Moisés voltasse para o Egito e o povo de Israel viesse ser libertado das mãos de Faraó. A Bíblia diz que quando o povo de Israel sai do Egito, eles deparam com o Mar Vermelho, eles deparam com a situação do Mar Vermelho. E a Bíblia diz que neste momento, Faraó, os egípcios vêm todos atrás, tentando perseguir o povo israelita para tentar destruir a vida deles. O adversário, ele tem tentado perseguir aqueles que Deus tem proposto, aqueles que Deus tem chamado, mas a Bíblia diz que Deus está guardando, Deus está livrando eles da mão do adversário. Esta promessa, esta palavra é para você, é para você entender que por mais que você tenha sido perseguido, por mais que a tua situação na tua vida, ela tenha chegado a um ponto catastrófico, Deus tem a solução para a tua vitória, Deus tem a resposta para a tua bênção. Pastor, o que eu faço para receber a minha vitória? A Bíblia diz que o povo de Israel teria que tomar posição em busca da vitória. Quando Moisés olha e ele depara com aquele mar vermelho, ele vê os inimigos vindo atrás, ele vê Faraó tentando destruir Israel. Agora chega um momento em que Moisés tem que tomar posição junto com toda aquela multidão de israelita, aquela multidão de crianças, de mulheres em busca da vitória.
Moisés agora, ele precisa marchar. A Bíblia diz que Deus começa a falar com ele: Moisés, porque clama a mim, diga aos filhos de Israel que marche. Quando eu olho para esta palavra, eu começo a ver que muitas são as vezes que Deus pede para nós, até mesmo não só clamar, nós temos que marchar, nós temos que tomar posição, nós temos que tomar a ação divina, nós temos que buscar a nossa vitória, como Deus falava com Moisés. O mar, Moisés, está atrapalhando, diga para o povo de Israel que marche. É momento agora de começar a tomar posição em busca da vitória do povo de Israel, Moisés. A palavra do Senhor, ela revela claramente que este povo agora precisa ver algo acontecer diferente. Este povo precisa ver que a palavra que Deus havia falado para Moisés no Egito, que Deus havia dito: Moisés, se o meu povo perguntar quem te enviou, diga que é eu que sou o que sou, que eu sou o Senhor, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou, Moisés, aquele que te envia para que os meus filhos sejam libertos da mão de Faraó. Deus tem uma palavra para colocar no seu coração através desta mensagem. Deus está dizendo: Ele é o Senhor Criador dos céus e da terra. Ele está quebrando as muralhas, Ele está derrubando toda a muralha que está impedindo você atravessar o mar. Deus está agora preste a abrir o mar para você passar em seco, como os israelitas, como Moisés. Deus fala com Moisés, Deus fala com este povo: diga aos filhos de Israel que marche, Moisés. Toma posição, Moisés, em busca da vitória. Moisés agora vê aquela situação, vê aquele povo dizendo: e agora, Moisés, o que nós vamos fazer? Os israelitas estão vindo tudo aí atrás, Moisés. Moisés, nós vamos perecer na mão deles. Faraó vai nos matar. Faraó vai destruir os nossos filhos, as nossas esposas, Moisés. Moisés, nós saímos lá do Egito, Moisés, e nós lá pelo menos tinha sepulcro, agora aqui nós vamos tombar, nós não temos apoio. Mas de repente a Bíblia diz que Deus fala com Moisés. O Senhor diz para Moisés: eu pelejarei por vós e vós todos calarei. Eu pelejarei por este povo, Moisés. Eu vou vencer a batalha, esse povo vai se calar, porque eu vou vencer os egípcios e Faraó. A Bíblia diz que Deus dá um comando para Moisés. Quando Moisés começa a dizer: Deus, o teu povo agora precisa ver o mar vermelho se abrir. Deus agora diz: então toma posição, Moisés, em busca da vitória. Marche, Moisés, prossiga, Moisés, caminha, Moisés, porque o mar vai se abrir. E de repente Moisés agora, ele está com o cajado de Deus nas mãos. Deus diz para ele: levanta o teu cajado, estende sobre o mar. E de repente o mar começa a se abrir, e todo Israel começa a passar o mar em seco. Israel agora começa a ver as mãos do Deus de Israel. Israel começa a ver a mão do Senhor. E a Bíblia diz que eles começam a tomar posição em busca da vitória, que era a terra prometida. Quando Deus fala nesta palavra, Deus está te encorajando, Deus está determinando para você tomar posse da sua vitória, para você receber a tua bênção, porque Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar o teu cativeiro. Talvez você tenha olhado para você e você não tem visto muitas das vezes que Deus vai abrir o mar para você passar, mas neste momento Israel agora começa a passar o mar em seco. Israel começa a ver a mão daquele que tem o todo o poder nos céus e na terra. E Moisés começa a ver as mãos do Senhor agora, começa a ver que Deus começa a mudar a história toda deste povo, porque Deus manda eles passar o mar em seco. Eles começam a ver que a história deles estão sendo mudada por Deus, em meio das situações que eles estavam vivendo.
em meio da perseguição de Faraó, dos egípcios, em meio do mar vermelho que não se abria, agora eles começam a ver que Moisés toma posição em busca da vitória. E é isto que Deus quer que você faz. Toma posição em busca da sua vitória. Vai em frente, prossiga. Deus está dizendo para você: receba a tua vitória tomando posição. É momento de você tomar posição. É momento de você pegar as armas do Espírito, como diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, tomar todas as armaduras de Deus, para que possa estar firme nos dias a qual o inimigo vier atacar. Então Deus disse para Moisés: marche, Moisés, levanta o teu cajado, receba a tua vitória, atravessa o mar, leva o povo para a terra prometida. E o povo viu as mãos de Deus estendidas, porque aquele momento que Deus mudava a história de Israel, era o momento que o povo estava ali para receber a promessa do Senhor. Aquele dia em que o Senhor fala com Moisés: por que clamas a mim? Porque o dia do Senhor que Deus falava com Moisés era o dia que Deus queria que ele e toda aquela nação que saíram do Egito, sendo escravo por 430 anos na mão de Faraó e dos egípcios, seria o dia de tomar posição em busca das suas vitórias. Também Deus está dizendo para você: toma posição em busca da sua vitória, porque Deus está colocando nas suas mãos a autoridade. Deus está dizendo: levanta, prossiga, atravessa o mar dos problemas, atravessa o mar da perseguição, atravessa o mar das provas e vai para a terra prometida, porque lá eu tenho uma promessa para a tua vida, para a tua família, para os projetos que eu tenho para entregar nas tuas mãos, a qual você vai receber tomando posição em busca da vitória, em o nome do Senhor Jesus. Você vai ouvir um louvor agora para a sua vida ser mais abençoada em o nome do Senhor Jesus. Aqui Moisés